Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de abril de 2025, quarta-feira, nada numa mão, nada na outra. Estou prestes a fazer aqui um passe de mágica e fazer desaparecer a obra aqui do lado. Não, isso eu não consigo, talvez o que eu consiga, né, graças aqui aos poderes extraordinários e místicos talvez do Adobe Audition, é fazer o ruído eventual dessa obra que é ao lado desaparecer. E eu acho que eu vou começar o episódio de hoje falando de mágica mesmo. Mágica porque fala muito sobre nós mesmos. Tem um artigo muito interessante na revista New Scientist, que eu recomendo para quem quiser assinar, é bastante boa, sobre mágica. Mágica, ok? Truques que fazem, né, desaparecer, levitar, serrar no meio, né? Vamos partir daquele pressuposto que aqui no Radinho não existe, ok? A gente já deve ter aqui um certo entendimento que mágica não existe, né? Mas mágica de alguma maneira funciona, a gente cai nesses truques, a gente não sabe como é que o cara tirou o coelho da cartola, não tirou a moeda do seu ouvido, como é que o cara adivinhou a carta. É muito impressionante, mas na verdade o que é muito impressionante é como a cognição humana funciona. A gente já vem falando a respeito disso no Radinho, né? A gente abre os olhos, de manhã, né? Bom, e coloca os óculos no meu caso, mas vamos imaginar que você não precisa de óculos, mas você abre os olhos e o mundo está lá todo na sua glória, né? Você está percebendo toda a realidade exatamente como você deixou, inclusive a pilha de roupa suja, né? Nossa, é aquela percepção de tudo, né, do universo, você é abençoado porque você está vendo a criação. Não, a gente já vem comentando aqui faz bastante tempo que o cérebro na sua cachola, ele tem ali algumas limitações, né? Porque afinal ele não pode ser muito maior, senão sua mãe, coitada, teria sofrido ainda mais no parto, não é mesmo? O cérebro tem que caber ali, ele não pode consumir tanta energia assim, mas também tem limitações da física e da química, ele consome uma certa quantidade de energia, ele tem uma certa velocidade, ele não dá conta. E a realidade vamos, defina primeiro realidade, né? Realidade é o que a gente está percebendo com os nossos sentidos não percebem a realidade inteira, você não consegue ouvir, né, ondas de rádio, você não consegue enxergar o calor infravermelho, você não consegue ouvir os sons que o seu cachorro ouve, você não consegue sentir os cheiros que o seu cachorro sente, né? Então você, ok, tá bom, você não percebe tudo, certo? Certo. Mas isso que você percebe, né, que o seu corpo evoluiu para perceber, né, ao longo de bilhões de anos de evolução, pois bem, é uma quantidade brutal de sinaizinhos, de choquinhos, e teu cérebro está levando choquinho o dia inteiro, mais ou menos como sua CPU está recebendo zeros e uns de todo lado, né, no seu celular nesse momento. Ele tem que dar conta disso de alguma maneira e isso demora um certo tempo, coitado, ele está sempre atrasado. Então mesmo aquilo que você está vendo, que a gente acha que está vendo no presente, não é exatamente o que está acontecendo no presente, porque a gente está 1/10 de segundo atrasado, mais ou menos isso. Então não é que você está vendo o passado, não, você está vendo o que o cérebro acha que é o presente, porque ele está fazendo uma projeção. Ele está imaginando, ele está apresentando para você o que ele acha que deveria ser o presente nesse momento, porque ele está atrasado. Ele está sempre atrasado. Então ele oferece uma previsão. É isso, a gente já está bastante claro aqui no Radinho, é essa nossa, o que a gente gloriosamente chama de consciência, é isso, é o cérebro passando ali um filminho de sessão da tarde que ele acha que é o que está acontecendo. Às vezes não, e é por isso que às vezes você tropeça, tem ilusão de ótica. Aliás, tem uma ilusão de ótica para quem segue o Radinho no WhatsApp ou no Telegram, a gente tem canais ali, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem, não é um grupo, é canal. Significa que você só recebe informação e as informações... É legal porque eu posso passar algumas coisas diretamente. Eu vou passar para vocês uma imagem muito legal de uma ilusão de ótica que parecem duas almofadinhas, uma mais escura, uma mais clara. Quando você vai ver, as duas são exatamente idênticas, é uma ilusão. Bom, pois bem, se você gosta de ilusão de ótica, presta atenção lá, eu vou mandar hoje. E o que é interessante é por que o cérebro cai em ilusões de ótica, né? Tá na cara que aquela coisinha não está girando, tá na cara que aquelas linhas não são paralelas, mas você não consegue deixar de ver, né? Isso é simplesmente aquele momento em que esse esforço do cérebro de tentar passar para você, né, uma coisa que
parece que está acontecendo, ele não está conseguindo acertar a mão. Por que eu estou contando essa história toda? Porque isso é um mecanismo que a gente precisa entender direito para conhecer as limitações do cérebro, e um bom caminho para a gente entender isso é a mágica. Os mágicos que, sei lá, fazem esses truques todos e a gente fica ali estupefato, com cara de bobo, né? Então tem um artigo bastante interessante na New Science justamente sobre psicólogos e neurologistas tentando entender as limitações da cognição humana, tentando justamente desvendar por que a gente cai em alguns truques. Tem um truque ali que é fácil de fazer. O mágico pega uma bola, ele joga para cima uma vez, joga para cima outra vez, joga para cima, ele joga várias vezes, você fica que nem um tonto olhando aquela bola subir e descer. Aí num certo momento ele joga a bola e a bola desaparece no ar. Ela não cai nunca mais, ela desaparece. Na verdade, esse é um truque que todo mundo cai, não é? E acontece que ele simplesmente não jogou a bola. Ele fez o gesto de jogar a bola, né? Ele, mais uma vez, ele fez o gesto perfeito, ele até acompanhou com os olhinhos, mas acontece que ele não jogou bola nenhuma. O seu cérebro, o tonto, o bobo, né? Ele projetou, falou, bom, ele está jogando a bola de novo. E aí demora um tempo até o cérebro perceber que, pensando bem, não tem bola nenhuma ali. Até ali, só que nesse momento já é tarde demais, ele passou para você uma impressão equivocada durante algum tempo, ele imaginou uma bola ali que deveria estar lá, mas não está. Então, quando o cérebro cai em si, a bola simplesmente desaparece. Então, isso é o artigo é interessante, tem várias coisas envolvidas aí, inclusive a intuição do mágico de saber mais ou menos como te sugerir algumas coisas sem que você perceba. Escolha essa carta aqui, você acha que você está escolhendo, mas na verdade você está escolhendo o que ele quer, né? De novo, a questão do livre-arbítrio, até que ponto o nosso arbítrio é livre. É um bom começo, porque eu acho que do episódio é uma boa leitura, ainda mais porque eu acabei de assistir um vídeo de um desses programas americanos, esses late talk shows, né, aqueles programas de madrugada em que o cara vai tirar sarro do que aconteceu durante o dia, né, e ali eu vi um desfile, né, de devotos do Trump, né, acreditando no passe de mágica que ele tentou fazer e demonstrando ali não só uma capacidade absolutamente inexplicável de auto-engano, mas também essa coisa da fidelidade cega, né? Bom, se eu sou leal ao Trump, qualquer coisa que ele faça é certa, mesmo quando as evidências vêm em contrário, né? Mas aquelas coisas perturbadoras sobre a natureza humana e sobre a nossa capacidade absolutamente incrível de viver num mundo de fantasia. Mas falar de mágicos é falar de magia, e magia pressupõe que existam, sei lá, forças ocultas, que existam outro mundo, que exista uma série de coisas, sei lá, sorte, azar, né, que você possa influenciar as leis da física de alguma maneira, né? Eu acho que isso é bastante inato, é uma coisa muito arraigada na natureza humana, ainda mais que a gente demorou muito tempo para entender mais ou menos como é que funcionavam as coisas, né? Até então a gente atribuía um monte de agência quer dizer a capacidade de fazer alguma coisa, a coisas que absolutamente não existem, não é mesmo? Mas acho que esse é um bom gancho para a gente complementar o episódio de ontem. Ontem eu me empolguei. Aliás, eu sempre me empolgo. Aliás, eu agradeço a vocês pela paciência incrível, né? Esse canal aqui, acho que é dificilmente explicável se você tirar os meus delírios, os meus devaneios. Mas ontem eu estava especialmente empolgado com filosofia, etc. e tal. Mas acho que um ouvinte me chamou a atenção. Eu deveria ter dado crédito ou falado um pouquinho mais, né, sobre um pensador que, na verdade, eu sempre homenageio aqui no Radinho, sempre reconheço como uma das minhas fontes fundamentais de inspiração, que é o Spinoza. Então, se alguém achou que eu fui injusto, que eu fiquei aquém, então talvez valha a pena só um pouquinho aqui, né, dar um pouco de, sei lá, uma outra abertura, um outro caminho possível, né, de exploração, né, de explicações para como as coisas funcionam. Eu assino embaixo, é um caminho que eu gosto bastante, que faz bastante sentido para mim, né? E o Spinoza, vamos falar um pouquinho aqui, eu não sou exatamente um catedrático, eu não sou exatamente um professor de filosofia, mas o Spinoza é um filósofo extraordinário.
vamos situar ele no tempo, você vai ter que voltar 400 anos para trás, 1600 e pouco, tá bom? 1600 e bolinha, né? O Baruch Spinoza morava na Holanda, morava em Amsterdã. Na verdade, a história até que é interessante, porque ele vem de uma família de judeus portugueses, ele provavelmente falava português em casa. Não é? E o que estava fazendo alguém que fala em português na Holanda? É simples, você tem a perseguição aos judeus, né, pelo rei da Espanha, o rei da Espanha expulsa um monte de judeu, alguns vão parar em Recife, outros vão parar em Curaçao, outros vão parar não sei aonde, muitos foram parar. Tem uma comunidade grande ali em Amsterdã, mas digamos que ele não é exatamente um judeu típico, porque ele acaba sendo... A palavra excomungado não é a melhor palavra do mundo, porque excomungado é uma coisa do cristianismo, certo? Você, né, não pode mais participar da comunhão, o que não existe, se eu não me engano, na religião judaica. Então a palavra para isso é herem, quando é você banido da comunidade judaica, porque você fez alguma coisa muito, muito, muito difícil de aceitar. E o que ele fez foi questionar justamente a noção de Deus, nada mais, nada menos do que isso, né? Então não preciso dizer que a vida dele passou a ser muito difícil, né? Reza a lenda que ele sofreu um atentado, tentaram esfaquear o cara, não conseguiram matar, felizmente, mas ele guardou, também é o que reza a lenda, ele guardou aquele casaco rasgado para o resto da vida, né, para lembrar onde ele estava pisando, e ele foi ganhar sua vida modestamente fora da comunidade judaica como um polidor de lentes, o que eu acho bastante metafórico, porque lentes são aqueles instrumentos que naquele momento vão começar a permitir cientistas e pesquisadores verem além do visível, não ver fantasma, espírito, ectoplasma, não, ver micróbio, né? Ver coisas que os nossos olhos não estão equipados para ver, mas que existem, certo? Então imagina que coisa, eu acho uma coincidência incrível, né? Que ele está justamente ali com um trabalho muito árduo, né? Muito manual, muito delicado, muito suave, tentando criar ferramentas para que a gente perceba a realidade com muito mais precisão e exatidão, né? Eu acho isso uma metáfora interessante. Mas por que eu gosto tanto de Spinoza? E vamos lá, ele tem uma questão... Aliás, meu primeiro contato de verdade com Spinoza deve ter sido... sim, foram as aulas do professor Luiz Fugante, da Escola Nômade. Eu vou dar o link aqui para a Escola Nômade, uma referência ótima sempre. E aí ele começou a contar, fiquei fascinado e por acaso caiu na minha mão um volume de um livro usado, antiquíssimo, provavelmente com mais de 100 anos, que era um livro, era o primeiro volume, era a Ética de Spinoza, escrita em alemão para complicar as coisas e escrita naquela letrinha chamada Fraktur, que é aquela letrinha muito complicada de ler, né, até você pegar o jeito, né? Eu falei, bom, eu vou ler esse troço aqui e ver se eu entendo. E eu comecei a ler e eu me lembro de ter ficado muito impressionado, e chegou uma hora que eu parei. Por que eu parei? Porque eu falei, cara, o que ele está fazendo aqui é uma sequência de demonstrações, é um raciocínio tão implacável, é um raciocínio tão redondo, um raciocínio tão poderoso que se eu estiver sendo enganado, se tiver algum truque aqui, alguma mágica, eu não consigo perceber, porque para mim está parecendo uma das demonstrações mais poderosas, né, mais simplesmente irresistíveis que eu já tinha visto, como se fosse uma demonstração de geometria euclidiana. Eu não sei se vocês aqui, né, tinham algum fascínio por matemática, ou por Euclides, ou por triângulos, ou seja o que for, né, mas Euclides é aquele que fala, olha, você tem um ponto, 2 pontos fazem uma reta é a menor distância, 3 pontos fazem um plano. A geometria... Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. A geometria euclidiana, ela vai progredindo numa sucessão de raciocínios que é implacável. E é isso que eu estava vendo ali com relação ao pensamento de Spinoza. E o que ele estava tentando demonstrar, eu vou tentar resumir aqui, para quem tiver um pouco de interesse, como introdução, não estou substituindo, né, não sou o ChatGPT, né, mas o que ele estava tentando demonstrar ali é que, veja, as coisas todas têm causa, nada acontece sem uma causa, né, uma coisa é causa da outra, aí você começa a voltar para trás até chegar numa coisa que é a causa de todas as coisas, e essa causa de todas as coisas
ele vai chegar a bom, em suma, é um raciocínio bastante lógico, e ele vai chegar à conclusão que existe a natureza inteira, tudo que você está vendo, as coisas vivas, as coisas não vivas, as estrelas, tudo, tudo isso, na verdade, são manifestações de uma coisa só. Né? Ele vai isso é uma questão um pouco complicada, ele vai chamar isso de natureza, né? A natureza se explica por si só, e ele vai dizer vai perceber que a natureza segue leis que não tem como contornar, que não existe, sei lá o que, sorte, azar, truque, mágica, reza, prece, não adianta, a natureza ela segue leis implacáveis, mas que a natureza é tudo o que existe, né? E essa natureza que parece tão variada assim, ela está nesse ponto porque ela foi se desdobrando a partir de um fluxo original, né? de um momento original, e aí em algum momento ele vai chamar isso de Deus. E isso é uma coisa bastante complicada, isso deu origem a uma conversa bastante prolongada ontem no LinkedIn, vou dar o link para quem quiser seguir, porque, pera um instante só, se o cara está dizendo que a natureza se basta, então está dizendo que não existe um outro mundo, que não existe santo, anjo, seja o que for, né, que a natureza ela é completamente suficiente, não falta nada para a natureza, por que em algum momento ele vai dizer que a natureza é Deus e Deus é a natureza? É uma escolha difícil, aliás, eu vou dar o link aqui para uma conversa bastante prolongada com o ChatGPT, aliás, bastante poética, inclusive, o ChatGPT me chamou a atenção para várias citações do Spinoza, ou para um outro filósofo que eu adoro, que também é um especialista em Spinoza, que é o Deleuze, aliás, tem um livro que chama A Ética de Spinoza, está Spinoza, uma vida ética, do Deleuze, está na minha cabeceira também, né? Foi uma conversa ótima. Então, se você quiser ter uma boa noção e também se inspirar, essa conversa do ChatGPT é muito mais legal do que eu aqui falando. Juro que é, não é? Mas, num certo momento dessa conversa, eu falei, o ChatGPT me explica, cara, por que ele usou a palavra Deus? Porque Deus já é uma palavra bastante carregada, né? Deus, você vai pensar num velho barbudo, você vai pensar num cara que faz o que bem entende e que ninguém entende o que ele faz, você vai pensar num cara que as pessoas fazem preces e fazem sacrifícios e fazem promessas esperando que ele vá mudar de ideia. Né? Por que usar essa palavra? Então, isso é um ponto interessante, desde o começo, vamos colocar isso desde o começo, porque é difícil de entender por que ele fez isso, talvez porque você negar completamente Deus, naquele momento, no século XVII, era realmente muito difícil. Tanto que Spinoza, dali para frente, sempre foi conhecido como o ateu inominável, o ateu sei lá o quê. Talvez ele tenha colocado para falar, olha, eu acredito num Deus, mas não estou dizendo que eu não acredito em Deus, mas olha, meu Deus é diferente do seu. Talvez isso. Talvez porque ele acha que a palavra tenha... Mas não dá para entender muito bem por que ele usou a mesma palavra. Eu não, sei lá, tudo bem, ninguém tentou me esfaquear, então eu não sei, ninguém me expulsou da comunidade, então eu não sei se isso afetaria um pouco a minha posição. Mas eu acho que ele poderia ter usado outra palavra, porque o que acontece aí, quando ele diz que a natureza inteira é potência afirmativa, né, que o que você tem são um fluxo de criação contínua, né, ininterrupto, que não tem falta de nada, esse mundo se basta, que isso vai pela diversificação, que tudo que existe quer continuar a existir, ele vai chamar isso de conatus. Conatus é esse ímpeto que faz com que tudo continue, queira continuar a existir. Aliás, um pequeno parêntese aqui, isso tem uma ressonância bastante forte com o livro que eu estou lendo, que eu estou sempre comentando com vocês aqui, do Richard Dawkins, chamado O Rio que Sai do Éden, em que ele está contando justamente isso, que a partir do momento em que a matéria descobre como se perpetuar e como se diversificar no tempo, isso não para mais, né? A explosão exponencial da vida nesse planeta, né? Eu vou reiterar, o pernilongo, a alface, a banana, é tudo feito com o mesmo código, são as mesmas 4 letras do DNA que fazem você, que fazem, sei lá, um elefante, não, sem nenhuma insinuação, não é gordofobia, não, o que fazem, sei lá, uma pantera, por que não? Né? Desculpa, é o mesmo DNA,
Então, isso o DNA começou lá atrás, ele não para, ele tem esse conatus, ele quer se perpetuar no tempo, ele se diversifica. Puxa, então já que é tudo assim, por que o cara vai escolher lá uma palavra? Porque quando você coloca uma palavra dessas, você personifica, você antropomorfiza, você vai achar que então, se é Deus, o cara vai querer, ele vai conceber, ele vai pensar. Mas o que é bastante claro no pensamento de Spinoza, de novo, vamos tentar resumir aqui. Spinoza vai dizer, tudo que existe na natureza vem de um fluxo que se diversifica, um fluxo de potência, um fluxo de afirmação, né? A natureza segue leis, a gente tem que conhecer essas leis, né? E não existe nada fora dela, não é? Então, quando você introduz uma palavra que parece que tem vontade própria, isso gera ruído, mas pelo menos o próprio Spinoza tenta deixar claro, o que eu estou chamando de Deus aqui, ele não quer nada, ele não pensa em nada, ele não deseja nada, ele simplesmente é um fluxo de criação contínua. Né? Então, eu acho, assim, se eu pudesse rever, né, eu colocaria um asterisco ali, porque senão, sei lá, eu sei que não é fácil para muita gente abrir mão da noção de que existe algum tipo de divindade, né? Algum tipo, tanto faz qual. Né? Veja, egípcios ficaram 3.000 anos acreditando em Deus com cara de passarinho, felizes da vida, Deus com cara de coiote, ou sei lá o que era aquilo, Deus com cara de urubu, né? Felicíssimo, construíram a pirâmide, imagina a pirâmide, aquele primor de colaboração, de esforço coletivo em cima de uma ideia completamente estapafúrdia, que era a ideia da múmia e da vida eterna, sei lá onde, não é? Pois bem, então eu sei que é muito difícil a gente abrir mão de alguma figura criadora, personificada, com vontades, com desejos, que ama você mais do que o vizinho, que é teu irmão ou que é tua mãe. Eu sei que é muito difícil, talvez acho que nem o próprio Spinoza tenha conseguido, mas ele pelo menos deu ali o caminho, deu a pista, falou, olha, eu estou chamando que se existe alguma coisa eterna e que com a potência infinita, é a própria natureza, eu posso chamar de Deus se eu quiser, eu pessoalmente, Renezinho, acho que é uma ideia muito difícil, porque vai dar uma sobrevida a uma noção que não precisava, né, ser mantida, porque, de novo, ele vai insistir, a natureza não tem nenhum plano maquiavélico, não está pensando no apocalipse, não está pensando no paraíso, ela não pensa, ela não quer, ela não é consciente, ela é pura agência, ela está produzindo sem parar. E isso que poderia, sei lá, em princípio, falar, mas então estamos tirando o verdadeiro propósito, o sentido da vida. Eu acho que nesse ponto é bom resgatar que o Spinoza, na verdade, é um filósofo da alegria, né? Porque ele vai falar, olha, certamente você tem desejos também, você também tem uma série de impulsos, né? E você tem que, alguns impulsos não necessariamente são tão bons assim. Você pode, por força da sua imaginação, ser prisioneiro de algumas armadilhas. Uma das armadilhas são os falsos infinitos, né? Você ter o teu desejo, vamos supor que você queira o que todo mundo quer, ou que você queira o que alguém tem, ou que você queira dinheiro, né? Essas coisas são insaciáveis, elas não têm fim. Então, se você atrela, né, a sua potência de vida a esse fantasma, essa coisa que é completamente imaginária, que seja lá o que for, riqueza, fama, porque isso não tem fim, isso é um buraco sem fundo. Né? Fala, olha, se você quiser ter o mínimo de felicidade, desatrele dessas coisas que não têm fundo, desses buracos sem fundo, desses sacos sem fundos, né, desses falsos infinitos, e você tem que, aí sim que eu acho que a verdadeira beleza do Spinoza é reconhecer que algumas coisas te fortalecem, algumas coisas aumentam em você essa potência da vida, outras coisas diminuem a sua potência. Então, um bom guia, né, um guia um pouco binário, um pouco simplório, para você escolher ou se direcionar, isso fortalece a minha potência, a minha alegria, né, a minha plenitude, isso fortalece a minha capacidade de me diversificar, de me inventar e de me perpetuar no tempo, ou isso enfraquece a minha potência? Não é? Então, Deleuze, que é esse filósofo francês maravilhoso, Gilles Deleuze, ele vai bater bastante nisso. Olha, a filosofia do nosso amigo Spinoza não é só uma visão
até bastante científica, né? Tem uma grande aderência com teorias que você pode pensar hoje, se você quiser, de física quântica, de cosmologia, não é? Mas ela é, sobretudo, uma estética de vida, né? Não é nem mais do que uma ética, né, do que é certo e o que é errado, é uma estética, porque ela vai levar você a reconhecer que algumas coisas te enfraquecem, algumas coisas te fortalecem, e quando aquilo que te fortalece, né, você está no modo que, quando está no modo de criação, essa criação não tem falta, não sente falta, ela é plena, né? Você está habitando essa plenitude da potência criativa. Ufa! Falei um monte. Mas então, aqui é uma dica, claro, a humanidade vem sendo bastante feliz, acreditando em as coisas mais impressionantemente diversas, né? Muito difíceis de entender, né? Incluindo pombos misteriosos e tal, mas é um caminho que, pelo menos para mim, é um caminho de leveza, é um caminho de plenitude, é um caminho que, inclusive, não tem nenhum tipo de choque com o que a ciência tem descoberto, tanto sobre a cognição humana, quanto a física, ou quanto a química. Não, parece que funciona bastante bem nesse sentido, não é? Mas é só, como eu posso dizer aqui, é um caminho a mais a ser explorado. De repente, você pode achar que, como muita gente deve achar, que vale a pena recuperar aquela palavrinha com 4 letras e que, né, tá aí, não sei. Eu só estou compartilhando com vocês algo que eu deveria ter sido talvez um pouco mais explícito ontem. Mas vamos voltar aqui para 2 outros temas que estão na minha cabeça. Eu estou ouvindo, que não acaba nunca mais, a série do The Rest is History sobre um momento realmente momentoso, né, na história da Inglaterra, que é 1066, que é quando a Inglaterra acaba sendo invadida, subjugada por a que a gente poderia chamar, com um pouco de liberdade, de França. Né? A Inglaterra passa a ser dominada por um francês, por uma dinastia francesa, e aí são 400 anos até os caras conseguirem botar os caras para correr. Né? Então, estou ouvindo essa história toda, já comentei várias vezes aqui sobre o papel dos que a gente poderia chamar de vikings, né, dos povos nórdicos. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque a gente vai abrir uma outra porta que a gente não tinha mencionado antes. A questão é, vamos lá, não existia Inglaterra, não existia França, não existia nada disso. A gente está falando aqui de ano 1000, né, século X, século IX, né, século VIII, né? Então, o que você tinha era povos vivendo em alguns lugares, alguns tinham reis, outros tinham tribos, mas não tinha essas nações que a gente conhece hoje, com fronteira, passaporte, não tinha nada disso, certo? Então, você tinha, sei lá, na Inglaterra, você tinha lá os anglo-saxões, você tinha os saxões vivendo lá, você tinha os celtas, aí uma hora chegam os romanos, ficam um tempo, vão embora, abandonam todo mundo, é a Idade Média, mas de uma hora para outra, e aí tem uma cidade, se não me engano, chama Lindisfarne, num certo dia em 793, vou repetir, século VIII, num belo dia, já tinha tido uns presságios, sempre tem presságio, né? Depois que aconteceu, sempre tem presságio. A gente viu umas coisas no céu, o cachorro andou para trás, não sei o que aconteceu, alguém sonhou, não sei, mas o que acontece, sem mais nem menos, aparece no horizonte desse vilarejo, no que hoje é a Inglaterra, aparecem uns navios estranhos, assim, com uma cara meio de dragão. Moral da história, eram vikings. Os vikings atacam a cidade, saqueiam, botam fogo em tudo, matam um monte de gente, levam um monte de coisa embora, Botafogo, não, aquele bairro no Rio de Janeiro, né? Taca fogo em tudo. Pois bem, foram apresentados da pior maneira possível aos vikings. Viking não é um povo, viking é um modo de vida. Você tinha povos nórdicos, e aqueles povos nórdicos que viviam com essa história de ir para o mar e saquear e roubar, etc. e tal, eram chamados de vikings, né? Era uma parte dos povos nórdicos dedicado a esse business model, a esse modelo bastante disruptivo, vamos dizer assim, sobretudo do crânio alheio, não é? Então, os vikings eram uma parte dos povos nórdicos que estavam ali saqueando e indo embora, né? Então, começa ali essa chateação desses povos nórdicos enchendo o saco de todo mundo, né? Eles vão começar a saquear
toda a costa da Inglaterra, o norte do que hoje é a França, eles vão começar a se enfiar para tudo quanto é lado, e aí eles vão acabar em alguns lugares se estabelecendo. No norte da França eles acabam se estabelecendo, né? Chega um certo momento que um dos reis ali, vizinhos da França, fala, olha, meu, seguinte, eu sei, vocês não vão mais embora, eu já percebi, então vamos fazer o seguinte, você fica, é teu, fica com o norte da França aí, vai chamar de Normandia, tá bom? A terra dos homens do norte, tá bom. Fica para você, mas por favor, você não quer se converter para o cristianismo? E o cara se converte porque afinal o viking, que era absolutamente pagão, ele percebe que os cristãos que ele vai saquear são muito mais ricos. Ele falou, bom, esse Deus deve ser legal, porque os caras têm, né, são ricos pra caramba, deve dar certo esse negócio. Ele se converte e você passa a ter no norte da França uma cultura que surge ali, que é uma cultura de povos nórdicos, que vão ser os normandos, são briguentos, são encrenqueiros, os caras vão aprontar para tudo quanto é lado, dão um trabalho desgraçado, eles são aqueles que vão começar a construir fortificações na forma de castelos, eles que vão começar com essa história de cavaleiros de armadura, porque antes não tinha nada disso. Bom, então você tem os normandos. E também, no que hoje é a Inglaterra, alguns desses assentamentos desses povos nórdicos que estavam ali, então, sei lá, o rei Alfredo, que é um dos primeiros reis da Inglaterra, fala, meu, fica aí, vai, só não me enche mais o saco, o que você quer? Né? Então você fica com esse território, vai chamar Danelaw, né? Vai ser essa área aqui da Inglaterra, o Nordeste, se eu não me engano, vai ser de vocês, não me encham mais o saco. Então você tem aí viking de um lado, viking de outro, isso em algum momento vai ter uma crise sucessória, e aí eu estou exatamente nesse momento aí. O que acontece é que depois de várias maluquices de vikings e normandos, essa confusão toda, o rei do que seria a Inglaterra, ele não tem herdeiros, é o Eduardo o Confessor, ele não tem herdeiros, ele morre, aí, bom, para quem que vai o trono? Naquela época a linhagem não era hereditária necessariamente, né? Você podia eleger, você tinha ali um corpo de nobres e bispos e o diabo a quatro que falava, né, não vai ser o filho desse cara, ele é um idiota, vai ser aquele outro cara ali, ok. Mas isso dava origem, obviamente, a desentendimento. E o que acontece é que, nessa sucessão, eles acabam elegendo um nobre inglês ali, o Harold, e isso acaba provocando descontentamento entre os noruegueses. Você tem um viking norueguês que é o Harald, que acha que onde já se viu, eu vou lá, esse negócio, eu vou pegar tudo isso daí para mim, né? E você tem descontentamento entre os normandos, que é outro maluco também chamado William, falou, não, esse negócio é meu. Então, coitado do Harold, tá lá, fala, ai meu Deus do céu, o cara da Normandia vai me invadir, o cara da Normandia não vem, ele tinha se preparado todo para uma invasão da Normandia, o cara não vem, e aí quando ele fala, bom, vamos embora daqui, o cara, a estação da guerra, porque, veja, guerra tinha estação, porque você tem que fazer guerra quando está um tempo bom, porque se estiver chovendo, tiver um frio miserável, você não faz guerra. Então, inverno, estação de chuva, não, é no verão. Então, estava acabando essa janela, né, meteorológica para fazer guerra, o Harold fala, meu, esse cara da Normandia, acho que ele não vai vir, vamos sair daqui e tal. Quando ele percebe o viking, lá o Harald, o cara está vindo lá da Noruega, está invadiu York, etc. Ele fala, meu Deus do céu, estamos sendo invadidos por onde a gente menos imagina. Ele vai até lá com um exército gigante, consegue derrotar o Harald. Esse Harald acaba sendo chamado, com um pouco de licença poética, de último dos vikings, porque é a última grande intervenção viking na história do mundo. Ele derrota, mas aí o que acontece enquanto ele está lá, deixou, né, a janela aberta, por assim dizer, o William da Normandia invade a Inglaterra pelo sul, e aí vai ter uma batalha, depois a gente conta, mas eu não preciso dizer o que vai acontecer. O William da Normandia, que nessa altura falava francês, ele vai conquistar a Inglaterra, e a Inglaterra, durante 400 anos, vai ter uma aristocracia francesa. Não é? E vai, ok, tem duas coisas aqui que são muito interessantes. A primeira delas é que esses normandos, que eram meio briguentos, não é? Eles eram curiosamente muito devotos. Imagina, cavaleiros, guerreiros, assassinos, mas eles eram muito devotos. Naquele momento, o Papa em Roma
estava tentando botar uma ordem na casa. Eu já comentei isso com vocês aqui, acho que sobre a origem da palavra religião, né? E tem um cara lá que não era exatamente o Papa naquele momento, ele vai se tornar o Papa depois, é o Hildebrando, né? Ele fala o seguinte: olha, vocês aí normandos, eu estou precisando livrar a Europa de infiéis, eu preciso de aliados, eu não tenho um braço armado. Então, os normandos, que eram devotos, falaram: pô, que legal, então vamos lá, você nos dá as suas bênçãos e nós vamos livrar a Europa dos infiéis, né? Tanto que os normandos vão libertar a Sicília, né, na perspectiva dele, dos muçulmanos. E eles vão com o estandarte papal, eles vão com o aval do Papa. Olha que interessante, é nesse momento em que o papado cria praticamente uma frente militar de atuação através desses normandos. Então, esses normandos que estão fazendo uma confusão infernal por aí, eles têm ali o aval do Papa. Isso eu não podia imaginar. Bom, é muito interessante. Mas tem uma outra consequência dessas movimentações todas de povos do norte, que é a língua. Se você aprende inglês, você percebe que o inglês é uma língua um pouco inglória, um pouco ingrata. Você escreve de um jeito, fala de outro, tem palavras que vêm daqui, palavras que vêm de lá, palavras que vêm de todas as línguas possíveis, é um saco de gatos. O inglês, propriamente dito, o inglês que a gente conhece hoje, ele não seria o mesmo inglês sem os vikings. E aí tem um artigo na verdade é um thread no Twitter muito interessante, vou passar o link para vocês, também tem um artigo ali correspondente. O que acontece é que quando os vikings começam a invadir, por exemplo, a Inglaterra, os dois povos não se entendem muito bem, mas se entendem mais ou menos, porque são duas línguas germânicas. Né? Com o tempo se diversificaram, tal, mas aí quando eles se estabelecem lá, ficam na Danelaw, etc., você começa a ter um processo de tentar criar uma língua comum. Então, o inglês arcaico, ele começa a incorporar algumas palavras que são vikings, que são nórdicas. Então, se você fala they, como né, eles, essa é uma palavra viking. A palavra sky é uma palavra viking. Né? Curiosamente, a palavra heaven, que também quer dizer céu, é uma palavra em inglês arcaico. Então, você começa a ter palavras que são diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Em suma, 5% das palavras hoje da língua inglesa são de origem viking. Uma boa parte das palavras inglesas também são de origem afrancesada, francesas. Por quê? Porque os normandos ficaram 400 anos lá na Inglaterra. Então, a língua inglesa acabou absorvendo várias palavras, né? Sei lá, chofer, um monte de palavras vem do francês. Mesmo palavras que você não presta atenção. Por exemplo, beef. Beef, que quer dizer bife, né? Vem de bœuf, que quer dizer boi. Né? Mas, sei lá, pensa porco. Como é que você fala porco em inglês? Se for o animal, é um pig. Se for o prato que você come, né, de, sei lá, uma costeleta, é pork. Pork vem do francês. Mas tem uma diferença muito interessante aqui dessas influências linguísticas, porque a influência francesa foi uma influência de cima para baixo, porque foi a aristocracia francesa que começa a impor palavras que são meio aristocráticas, ou que são palavras mais eruditas. Agora, a influência viking é uma influência de baixo para cima. São palavras muito populares, não são palavras que querem dizer respeito à justiça, medicina, culinária, gastronomia, não. São duas influências diferentes, eu vou pegar carona com isso, porque, afinal, tanto a língua dos franceses, dos vikings, dos ingleses, quanto o português do Spinoza, quanto o espanhol do rei da Espanha que expulsou os judeus, ou a Ucrânia do Zelensky, todos esses países que parecem uma torre de Babel, na verdade, eles falam línguas que vêm da mesma raiz, uma raiz que é chamada língua indo-europeia. Né? A língua indo-europeia sei lá, uns 5, 6, 7 mil anos atrás, numa região que hoje está todo mundo colocando ali, onde hoje é a Ucrânia, talvez na Anatólia, não está muito claro, né? Surge essa língua que vai se espalhar e que vai dar uma origem, ela vai se diversificando, vai dar origem a muitas das línguas faladas hoje na Europa e no norte da Europa também. Então, muitas palavras em sânscrito são parecidas com palavras em inglês, muitas palavras em
Você fala qualquer coisa aí, né, em espanhol, podem ser muito parecidas com palavras e, em suma, você tem ali, é muito interessante porque coisas que fazem parte hoje do cotidiano, né, elas têm uma história que vai se desdobrando, desdobrando e você consegue reconstituir. Né, eu só quero acabar aqui, é uma coisa que me impressionou, né, nem sei se eu consigo conectar, talvez sim, talvez não. Então vamos pensar no milho, né? O milho, pipoca, popcorn, né? Pipoca. Você vai a qualquer lugar do mundo, você vai comer pipoca. Da onde vem o milho? Pois bem, o milho só foi, né, só espalhou pelo mundo a partir de Cristóvão Colombo, né, a partir do século XVI, é uma coisa muito recente, a Idade Média inteira não tinha milho, a Roma não tinha milho, ninguém tinha milho, porque ninguém sabia que existia alguma coisa chamada as Américas, certo? E o milho, que quem já foi para o México, quem já foi para o Peru, a quantidade e variedade de milhos é incrível. Então veja, um milho que todo mundo hoje come em qualquer lugar, que é uma commodity, ele é uma coisa histórica, né? Ele foi introduzido a partir da descoberta da América, certo? Certo. Mas o que é interessante é que se você se embrenhar um pouquinho mais no México, né, for para o estado de Oaxaca e descobrir a pequena cidadezinha de Totompetec, você vai ver 1 milhão, literalmente 1 milhão, não 1 milhão de dólares do narcotráfico, né? Não 1 milhão de turistas fazendo selfie, não, um milho grande, um milho de 6 metros de altura. Detalhe, mesmo eu que não sou, né, sou um leigo em assuntos agrários, sei que um pé de milho não chega a tudo isso. Então, que milho gigante é esse? Pois bem, se eu chegasse um pouco mais perto e prestasse atenção, eu daria um passo para trás, inclusive porque esse milho gigante, mais ou menos a 1 metro e tanto de altura, ele tem umas coisas que saem para fora, assim, do caule, que parecem uns dedos, né, uns dedos cor-de-rosa, assim, um negócio muito esquisito. Parece uns órgãos sexuais estranhos. E para completar, né, sei lá, essa reação esquisita, eles são cobertos de gosma, uma muco transparente. Aí você fala, credo, Cruz, esse negócio está doente. Não, esse negócio não está doente. Esse é o segredo dele ser tão alto assim. O que está acontecendo ali? Essas coisas que saem para fora, essas protuberâncias, elas na verdade são raízes. Aí você fala, por que a raiz está fazendo fora do chão? Pois bem, o problema para qualquer planta, a planta descobriu, né, faz bastante tempo, né, as criaturas descobriram como é que você pega a luz do sol, pega gás carbônico, pega oxigênio, né, pega água e faz, sei lá, açúcares, beleza. Só que uma planta não faz só açúcar, ela precisa fazer proteínas. Para fazer proteínas, ela precisa de nitrogênio, e nitrogênio a fotossíntese não faz, né? Pouquíssimas plantas descobriram algum jeito de fixar nitrogênio. Tá? Normalmente, como é que elas conseguem o nitrogênio? Com algum tipo de colaboração, de simbiose com bactérias e fungos no solo. Então, as bactérias e fungos fazem lá uma troca, ó, vamos ficar aqui, todo mundo aqui, mais ou menos como os vikings aqui, né? E a gente te dá uma coisa em troca, eu vou te dar nitrogênio, aí você pode crescer. Ok. Né, isso, como está tudo no solo, né, essa simbiose está no solo, então você consegue até uma certa altura. O que esse milho conseguiu fazer é que essas protuberâncias, esse muco é um muco que é praticamente um placenter, né, o paraíso terrenal para alguns tipos de bactéria que fixam nitrogênio. Então, esse milho, ele cria um muco que permite que bactérias que absorvem nitrogênio do ar prosperem e alimentem o milho e ele pode crescer muito mais alto. É absolutamente extraordinário. É a planta criando ali condições para que um ecossistema completamente estranho, né, suspenso no ar, de outras criaturas, proveja aquilo que ela precisa, porque ela não consegue produzir nitrogênio. Os caras estão tentando descobrir como é que eles podem usar isso para simplesmente livrarem a humanidade de um problema que ela criou para si só. Né, a gente descobriu já faz, sei lá quantos anos, 100 e poucos anos, como produzir fertilizante de nitrogênio, né, de amônia, usando o ar, né, é o processo Haber-Bosch, é uma longa história, né, mas o que acontece é que a gente joga tanto fertilizante nas plantações do agronegócio, metade disso escorre e vai para a água, e aí essa água vai eutrofizar, ela vai ficar cheia de algas, isso vai matar todas as formas de vida,
Então a gente, nessa ânsia, né, de tentar produzir alimento para tanta gente assim, a gente acaba intoxicando o meio ambiente e veja, a gente deveria ter aprendido, veja lá o que o milho conseguiu fazer, né, um processo simbiótico, sustentável, né, quem sabe os cientistas, não sei se vai dar tempo, tal, né? Mas de qualquer maneira eu só estou trazendo essa história aqui, de que maneira que isso conecta com o Spinoza, talvez conecte, né, na hora que a gente perceber que todas as formas de vida estão conectadas. Então acho que vale a pena, justamente já que eu estou falando disso aqui, quem gostava muito do Spinoza e também acreditava nessa versão, né, da natureza que se basta, é o próprio Einstein. Então, quando você vê alguém falando lá que o Einstein disse que Deus isso, Deus aquilo, ele não está pensando no Deus especificamente cristão, ou no Deus judaico, ou no Deus do zoroastrismo, ou tem tantos, né? Sei lá, você escolhe. Mas o que é muito interessante, ele era fascinado por Spinoza. E tem uma citação do Einstein aqui que é real, eu acabei de confirmar para ver se de repente o nosso maluco não tinha me enganado, mas eu vou ler para vocês, tá? É uma citação do Einstein que a gente aparentemente esqueceu. Um ser humano é parte do todo que a gente chama de universo, uma parte limitada no tempo e do espaço. Ele experimenta a si próprio, seus pensamentos e sensações, como se fosse alguma coisa separada do resto, um tipo de ilusão de ótica da sua consciência. Veja só, a gente falou de ilusões de ótica lá no começo. Continuando aqui depois de limpar a garganta. Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição a algumas pessoas à nossa volta. Nossa tarefa deveria ser de nos libertarmos dessa prisão, expandindo o círculo da compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e a natureza inteira na sua beleza. Palavras do Einstein, palavras da salvação. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, um grande abraço e até amanhã.